Eu cumprimento a amada igreja com a paz do Senhor Jesus, amém? Por gentileza, abra sua Bíblia no Evangelho de Lucas, capítulo de número 9, versículos 28 ao 36. É bom estar em casa. Amém? Amém. Como o pastor Moisés disse, nós somos missionários. Eu e minha esposa servimos no Nepal. Eu já vejo algumas caras novas aqui que provavelmente não me conhecem. Nós servimos no Nepal durante 3 anos e agora nós estamos na cidade de Durham, no norte da Inglaterra, onde nós estamos trabalhando, servindo junto com a igreja anglicana. Eu estou fazendo um seminário para ser ordenado dentro da igreja anglicana, mas também não deixando de trabalhar. Amém? Aqueles que acharam, digam amém. Assim diz a palavra de Deus. Aproximadamente 8 dias depois de dizer essas coisas, Jesus tomou Pedro, João e Tiago e subiu ao monte para orar. Enquanto orava, a aparência de seu rosto se transformou e as suas roupas ficaram brancas e resplandecentes. Surgiram 2 homens que começaram a conversar com Jesus. Eram Moisés e Elias. Apareceram em glorioso esplendor e falavam sobre a partida de Jesus. Estava para se cumprir em Jerusalém. Pedro e seus companheiros estavam dominados pelo sono. Acordando subitamente, viram a glória de Jesus e os 2 homens que estavam com ele. Aconteceu que, ao se afastarem de Jesus, Pedro, sem saber o que dizia, falou: Mestre, é bom que estamos aqui. Façamos 3 tendas, uma para ti, uma para Moisés e outra para Elias. Ele não sabia o que estava dizendo. Enquanto ele ainda falava, apareceu uma nuvem que os envolveu. Ficaram com medo ao entrar na nuvem. Dela saiu uma voz que dizia: Este é o meu filho, o escolhido. Ouçam-no. Tendo soado a voz, Jesus ficou só. Os discípulos guardaram isto somente para si. Naqueles dias, não contaram a ninguém o que tinham visto. Esse é o Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. Pode se sentar. Eu não sei sobre você, mas eu acho essa história fascinante. E na minha opinião, além de fascinante, essa história é intrigante, pois ela é uma das histórias que mais geram perguntas no Novo Testamento. A história da nossa leitura é intrigante, pois ela está posicionada entre um sermão de Jesus e um exorcismo performado por Cristo. E o fato desse relato estar posicionado onde está, cuidadosamente por Lucas, faz com que alguns entendam que tal história é uma interrupção nos relatos do evangelista acerca do ministério terreno de Jesus, para chamar a atenção de seus leitores sobre aquilo que haveria de acontecer no futuro de Cristo, acerca da sua morte e ressurreição, também para demonstrar a profundeza do desenvolvimento da espiritualidade do ministério de Jesus quando uma multidão não estava próxima, assim como para demonstrar também uma pequena antecipação da restauração, libertação e salvação promovida por Cristo. E algo que me chama a atenção é que para muitas pessoas essa história é uma história difícil de entender, pois os evangelistas, incluindo Lucas, eles não estão preocupados em dar muitas explicações. O porquê Jesus subiu uma montanha apenas com Pedro, Tiago e João para orar? Porque Moisés e Elias, justamente esses 2 personagens, apareceram em cima do monte para conversar com Jesus? O porquê a face de Cristo muda e suas roupas brilham? O porquê Pedro quis construir tendas? Todas essas são perguntas difíceis e respostas difíceis. Porém, as respostas dessas perguntas são cruciais para que nós possamos entender nuances cristológicas e importantes temas da fé cristã.
Porém, essa história, ela também passa mensagens simples, que nós precisamos entender e segurar essas mensagens com toda a força, para que nós possamos continuar, pela graça de Deus e no poder do Espírito Santo, a nossa caminhada com Cristo. Portanto, durante os próximos minutos, eu quero convidar a você a refletir comigo acerca de como essa passagem demonstra que na vida cristã existe glória em meio ao sofrimento e que é normal, nós não entendemos os caminhos de Deus e que quando nós não entendemos essas certas situações, é essencial nós buscarmos respostas em Jesus e, consequentemente, ouvir a resposta de Cristo e obedecer. Lucas usa o relato da transfiguração para demonstrar que existe glória em meio ao sofrimento. E talvez alguém me pergunte, Pedro, como na nossa leitura bíblica de hoje você pode falar sobre sofrimento? Além do mais, glória no meio ao sofrimento. A história da nossa leitura bíblica acontece quando Jesus leva apenas 3 de seus discípulos para orar, Pedro, Tiago e João. Não no barquinho, mas no monte dessa vez. E a Bíblia aponta que em algum momento, durante esse tempo de oração na montanha, enquanto os discípulos estavam com sono, o rosto de Jesus muda. Suas roupas ficam brilhantes. E 2 homens aparecem e começam a conversar com Jesus. Esses 2 homens são identificados como Moisés e Elias. No relato da transfiguração de Jesus, os detalhes que acontecem com Cristo, todas essas mudanças, demonstram claramente que Lucas dá uma ênfase na glória, na glorificação de Cristo. E essa ênfase em glória aparece através do brilho das roupas, da transfiguração da face de Jesus, na aparição de 2 dos mais importantes personagens da história de Israel e principalmente na voz do Pai. Porém, se você parar para anotar e ler o capítulo 9 inteiro, você vai perceber que o relato da transfiguração, tanto no Evangelho de Lucas quanto nos demais evangelhos sinópticos, aparece após a pregação, o sermão de Cristo acerca da sua morte, ressurreição, e quando ele enfatiza que aqueles que querem o seguir, devem cada um tomar a sua cruz e, portanto, segui-lo. E eu concordo com diferentes teólogos, diferentes vozes na igreja mundial, que afirmam que ao fazer isso, ao posicionar a história da transfiguração, onde Cristo aparece glorificado, logo após uma pregação sobre a sua morte, a sua ressurreição, e o fato de que cada um que quer seguir a Cristo deve tomar cada um a sua cruz e o segui-lo, demonstra que no reino de Deus existe glória em meio ao sofrimento. Portanto, a primeira coisa que nós aprendemos é que essa história nos demonstra que no reino de Deus existe glória em meio ao sofrimento. Eu me lembro que no Nepal eu pude ouvir diversos testemunhos acerca de pessoas e cristãos que sofreram todos os tipos de perseguições que você pode imaginar por causa do Evangelho de Jesus. No país que nós vivíamos, nós testemunhamos a polícia invadindo a nossa igreja durante o culto de batismo, a polícia vindo visitar a nossa casa. Nós tivemos amigos e conhecidos que foram presos por causa que eles estavam pregando o Evangelho, ou apenas por declarar que Jesus tem o poder de curar doenças. Outros, nós acreditamos que perderam as vidas por causa que eles estavam evangelizando. Nós não temos como provar isso, mas eles caíram de um penhasco no momento de evangelização. Alguns crentes no Nepal diziam que, por muito tempo, quando eles iam para a igreja, eles levavam consigo uma Bíblia e uma escova de dente. O porquê? Porque eles não tinham certeza que após o culto eles iriam voltar para suas casas ou ir para a prisão. Então eles levavam uma escova de dente no bolso, porque se eles fossem presos, ao menos eles teriam como escovar os dentes. Porém, uma das histórias que mais me impactou durante o nosso tempo no Nepal era a história de um pastor que ele foi para uma vila pequena no Nepal. E ele abriu uma igreja. E porque ele abriu uma igreja nessa vila, ele sofreu todos os tipos de perseguições. Ele teve sua vida ameaçada,
a vida da sua família e dos seus filhos ameaçada. Os radicais das outras religiões cercaram a sua casa certa vez para destruir a sua igreja. Esse pastor sofreu todos os tipos de perseguições. Porém, as perseguições e o sofrimento que ele teve naquele local geraram glória. Porque através da vida daquele pastor, pregando o evangelho naquele local, muitas pessoas se converteram. E naquela vila, pessoas que não se falavam, que não se olhavam na cara, que não se cumprimentavam por causa do sistema de casta. Todos aqui conhecem o sistema de casta? Eu posso explicar. O sistema de casta no Nepal é o seguinte: se você nasce numa determinada família, de uma determinada etnia, você é de uma casta. Se você nasce em outra, você é de outra casta. Se você nasce na casta mais baixa, quem é da casta mais alta não se relaciona com você. E se você é da casta mais baixa de todas, você é considerado um intocável. Então, se você tocar num copo da água, a pessoa da casta mais alta não vai beber aquela água, porque você é um intocável. E existiam pessoas dessa casta naquela vila. E o pastor evangelizou essas pessoas. E essas pessoas viviam isoladas. Ninguém conversava com eles, porque era apenas uma família. Ninguém comprava o leite que eles tinham da búfala. Passaram anos e anos, sozinhos, isolados. Somente entre eles. Ninguém vendia para eles. Mas por causa que aquele pastor sofreu todas essas perseguições e perseverou, aquela família aceitou a Jesus. E não só ela, mas também outras famílias daquela vila. E após essa transformação, a vida daquela família que vivia sozinha, por causa do Evangelho de Cristo, foi transformada. Porque os irmãos da igreja agora visitam eles, compram o leite deles, oram com eles, abraçam eles, tocam eles. Você pode imaginar isso? Passar uma vida sem ninguém apertar a sua mão para dizer bom dia. Mas por causa do Evangelho de Cristo, por causa daquele pastor sofreu tudo aquilo, Deus fez glória, gerou glória através desse sofrimento. E a vida dessas pessoas foi transformada, tanto espiritualmente, fisicamente, materialmente e socialmente. Existe glória em meio ao sofrimento. Mas isso é um mistério que nós nunca vamos entender por completo. Especialmente porque em tempos onde números, mídia, fama, riquezas, bonanças, bem-estar são tidos como nunca antes, como sinônimo de bênção, unção, predileção e aprovação de Deus. Porém, o fato dessa história da transfiguração estar posicionada logo após o sermão de Cristo sobre sofrimento demonstra que nós, mesmo sem entender, precisamos aceitar que existe glória em meio ao sofrimento. E existe glória quando alguém sofre pelo Evangelho de Cristo, pelo Evangelho da salvação. Mas ainda assim, isso não muda o fato que nós não podemos compreender completamente isso. Isso nos leva para o segundo ponto. Às vezes nós não vamos entender tudo. Nós não vamos entender tudo 100%. E Lucas, nessa história da transfiguração, usa a figura, a participação de Pedro para nos explicar isso. Notavelmente, à medida que a ação começa a acontecer na história, Lucas mostra que os discípulos ficam acordados, enquanto a conversa entre Jesus, Moisés e Elias continuava. Pedro, sempre ele, decide interferir na conversa. E ele pergunta a Jesus se ele deveria construir tendas para Jesus, para Moisés e para Elias. E é nesse ponto que Lucas mostra que nós nem sempre vamos entender aquilo que Deus está fazendo. Eu acho interessante que Lucas, inspirado pelo Espírito Santo, achou necessário deixar uma nota de que o fato de que Pedro faz essa pergunta a Jesus sobre as tendas demonstra que ele não sabia o que estava dizendo. Portanto, isso aponta que Pedro, ele não entendia o significado de todas aquelas coisas que estavam acontecendo na sua frente.
Pedro não entendia o que ele estava fazendo, o que ele estava vendo. Porém, algo que me deixa ainda mais fascinado é que nessa história, Pedro não é repreendido. Se você olhar no Novo Testamento, Pedro era um camarada que era bom de ser repreendido. Pedro é repreendido por Jesus, Pedro é repreendido pelo apóstolo Paulo, mas nessa história ele não é repreendido. E o fato de Pedro não ser repreendido nesse evento demonstra para mim que às vezes nós não vamos entender o que Deus está fazendo e os meios que Ele escolheu fazer aquilo que Ele quer fazer. E isso é normal. Isso é normal. É normal nós não entendermos o porquê existe glória em meio ao sofrimento. É normal nós não entendermos 100% os caminhos de Deus. O que não é normal, e é importante nós ressaltarmos aqui, é a inversão de valores do reino de Deus. Não é normal nós acharmos que existe glória e aceitação divina, aonde Deus não necessariamente aceitou, abençoou e glorificou. Porém, ainda assim, é normal nós não entendermos completamente tudo aquilo que Deus faz. Foi Agostinho de Hipona quem disse certa vez, durante uma pregação, no século V, eu acho, se compreendo, não é Deus. Como uma forma de enfatizar que nós, na nossa limitação humana, não podemos compreender Deus em sua infinitude. Nós não podemos compreender um ao outro e nós somos limitados, quanto mais Deus. Mas, infelizmente, nós achamos difícil de entender isso. Nós achamos difícil por diferentes razões. Achamos difícil de aceitar e não podemos entender tudo porque nós somos ansiosos, porque nós somos curiosos, porque nós queremos saber o que está acontecendo e o porquê ele está acontecendo. Nós achamos difícil de aceitar porque nós gostamos de nos sentir do controle da situação. Ou porque simplesmente em nossa mente limitada não existe cabimento para nós aceitarmos que Deus possa tirar glória de uma coisa que nós não estamos vendo glória. Às vezes, nós não conseguimos aceitar que Deus tira a glória de uma coisa que nós, com a nossa mente humana, achamos desprezível. Porém, eu preciso lembrar você, e eu preciso me lembrar também, que Deus tirou glória infinita de uma cruz, de um túmulo. E porque Ele faz isso, nós precisamos aceitar. Nós não vamos entender 100% tudo aquilo que Ele faz, mas nós precisamos aceitar que Ele está fazendo. E é por isso que muitas vezes, quando nós vemos coisas que estão sendo feitas por seres humanos, e que homens planejam, e por causa do sucesso, da fama ou do discurso que nós apreciamos, nós queremos dizer que Deus está sendo glorificado. Porém, nós não podemos falar que existe glória de Deus em números, votos, fama ou aprovação humana. Porque, na verdade, Deus tira a glória da onde Ele quer. E fama, poder, riqueza, números não é sinônimo de glória. Mas nós não queremos aceitar isso. Nós, como pecadores, temos uma limitação e nós queremos limitar Deus. Porque nós confiamos mais nos nossos próprios caminhos do que na decisão de Deus. Porque nossos próprios caminhos e escolhas podem ser mais confortáveis e mais compreensíveis para a nossa limitação humana. No entanto, nós devemos entender a nossa limitação e precisamos lembrar aquilo que o profeta Isaías nos diz, que os caminhos de Deus não são os nossos caminhos, que os pensamentos de Deus não são os nossos pensamentos. E assim como os céus são mais altos que a terra, assim são os caminhos e os pensamentos de Deus mais altos que os nossos.
Portanto, mesmo que nós não possamos entender tudo, mesmo que nós não possamos entender como o reino de Deus pode existir, no reino de Deus pode existir glória em meio ao sofrimento, nós devemos confiar e entender que Deus está fazendo. E se nós não entendemos, isso é normal. Mas ainda assim, Ele está fazendo. E isso nos leva ao nosso próximo ponto. Quando nós não entendemos as coisas que nós estamos passando, é essencial nós buscarmos respostas em Cristo. Algo que me chama a atenção na história da transfiguração é que, embora Pedro, na história, é pintado como aquele que não entendia aquilo que Deus estava fazendo, aquilo que estava acontecendo na sua frente, antes de fazer aquilo que ele planejava, ele procura respostas em Jesus. Pedro pergunta a Cristo se ele deveria construir tendas para Jesus, Moisés e Elias. E isso, em minha opinião, foi uma ideia brilhante. Ouça bem, eu não estou falando que o que Pedro disse foi uma ideia brilhante. Eu estou falando que buscar informações em Cristo, buscar respostas em Cristo, é uma ideia brilhante. E na minha opinião aqui, Pedro merecia uma medalha ou ao menos um adesivo de uma estrelinha para provar que a ideia dele foi brilhante de procurar respostas em Cristo. A atitude de Pedro me ensina que quando nós estamos em situações em nossas vidas que nós não entendemos o que está acontecendo ou o que Deus está fazendo, nós devemos buscar respostas em Jesus. Porque muitas vezes, quando nós nos encontramos nessas situações em que nós não entendemos o que está acontecendo ou o que Deus está fazendo, nós temos ideias que na nossa mente é brilhante, porém elas são ideias mirabolantes. Mas para a nossa natureza humana, essas ideias parecem perfeitamente lógicas e elas são suficientes para resolver os nossos problemas que estamos passando ou para dar algum sentido de clareza para o sofrimento que nós estamos enfrentando. No entanto, quando nós tomamos essas decisões sem buscar respostas em Jesus, nossas ações levam a falhas e tornam as situações que nós estamos vivendo ainda mais difíceis devido às nossas ações e ideias inúteis. Ações essas que gastam o nosso tempo, energia e às vezes todo o nosso dinheiro e saúde. E não somente nosso, às vezes nós levamos terceiros junto conosco. E isso leva a frustrações. A ideia de Pedro, na nossa mente humana, é razoável, pois fazia todo sentido. Lá estava Jesus, Moisés e Elias. Pedro não sabia o quanto tempo eles ficariam lá. E com certeza, Moisés e Elias não tinham lugar para ficar, porque as tendas e as casas que eles moraram séculos antes não estavam mais lá, pois Israel havia sido destruído algumas vezes. Essa ideia fazia sentido. No entanto, você pode imaginar se Pedro tivesse colocado a ideia dele em prática sem perguntar a Jesus? Eles teriam construído 3 tendas, e não só ele, porque com certeza Pedro ia levar Tiago e João junto com ele. 3 tendas, 3 discípulos, uma para cada um. Eles teriam construído 3 tendas e todo o esforço, material coletado e tempo usado seria em vão. E eles correriam o risco de não ouvir a voz do Pai. Tudo porque eles teriam colocado em prática uma ideia que para eles parecia razoável, para mim pareceria razoável, porém que não era a vontade de Deus. E eu me lembro que quando Deus compartilhou comigo que eu deveria ser missionário no Nepal, eu estava em Minas, fazendo um curso para virar missionário com a organização que eu era parte, e o prático desse curso era o Nepal. E eu senti fortemente que Deus tinha me chamado para morar no Nepal. Nós estávamos orando um dia, não conhecia minha esposa ainda,
e alguém veio com a notícia que o prático para o Nepal foi cancelado. Aquilo foi um murro no meu estômago. Como Deus poderia ter compartilhado algo comigo e mudado tudo isso? Eu tinha certeza que Deus tinha me chamado para ir para o Nepal. E eu tive ideias, muitas ideias, para colocar em prática. Eu pensei comigo mesmo, eu vou em igreja A, B, C, D, E, F, juntar todo mundo, falar da necessidade do Nepal, e eu vou para o Nepal, no tempo que eu quero. Porém, em oração eu entendi que Deus aquele não era o tempo. E eu orava e dizia, Deus, o porquê, Deus? O porquê? O Senhor colocou no meu coração. E no meu coração vinha, não é o tempo. E eu tive que esperar. E depois, quando eu conheci minha esposa, casei e fui para o Nepal, quando eu cheguei no Nepal, com os primeiros 5 minutos, eu entendi o porquê Deus não deixou eu ir. Porque eu não duraria uma semana lá sozinho. Mas se eu tivesse colocado as minhas ideias em prática, os meus planos em prática, para ir para aquele local quando eu queria, todo o trabalho que nós pudéssemos realizar lá não seria realizado, porque com certeza eu não ficaria lá. Eu não falava inglês, eu não falava a língua local ainda mais. A comida, eu teria um problema muito maior. Minha esposa era acostumada, eu não. Eu não duraria uma semana lá. E eu precisei entender que eu precisava buscar respostas em Cristo quando eu não sabia aquilo que estava acontecendo ou por que estava acontecendo. Portanto, durante situações em que nós não entendemos o que está acontecendo, nós devemos buscar respostas e orientações em Jesus. Mesmo que nossas ideias pareçam lógicas e os nossos planos para mudar as situações pareçam perfeitamente razoáveis. Assim como Pedro buscou respostas em Jesus, nós também precisamos buscar. E isso nos leva ao nosso último ponto. Ao buscarmos orientações de Jesus, nós precisamos ouvir e obedecer. O texto diz que enquanto Pedro estava falando, uma nuvem os envolveu e uma voz veio dela dizendo, este é o meu filho amado, ouça-no. Algo tão importante quanto buscar respostas em Jesus é ouvir as orientações de Jesus e obedecer. E aqui eu acho importante nós destacarmos algo muito importante. É que Deus, Ele pode mostrar as suas orientações. Cristo pode falar conosco de diversas maneiras. Ele fala através do nosso momento devocional, através das orações, Ele fala através da palavra, Ele usa profetas, Ele fala conosco de diversas maneiras. Mas nós devemos ter os nossos ouvidos prontos para ouvir e obedecer. Nós devemos ouvir a Jesus, devemos ouvir Deus, porque Ele é quem pode nos conduzir para o melhor caminho. Mesmo quando nós estamos em meio a situações que nós não entendemos. Romanos, capítulo de número 12, aponta que a vontade de Deus é boa, e perfeita e agradável. No entanto, não basta só ouvir, precisamos ouvir e obedecer. Pois não adianta nada nós procurarmos ouvir a Jesus se nós não estamos dispostos a obedecê-lo. E quando o Pai diz aos discípulos que estavam com Jesus na história da transfiguração, que eles deveriam ouvir a Cristo, Ele está falando em obedecer a Ele. E esse talvez seja o principal ponto desse relato. Se você olhar atentamente para o texto, você vai perceber que quem estava com Jesus era Moisés e Elias. E Moisés e Elias eram duas figuras muito importantes da história de Israel. Moisés e Elias eram importantes para a cultura, para a identidade e para o jeito de ser de Israel. Moisés foi um grande líder que foi usado por Deus para ajudar os israelitas a serem libertados do Egito. Foi usado por Deus para guiar os israelitas através do deserto, para introduzir a lei ao povo de Israel. E Elias foi um dos principais profetas da Bíblia. Essas figuras
Eram tão importantes para a identidade de Israel que durante o primeiro século existiam crenças em Israel de que Moisés e Elias voltariam antes dos finais dos tempos para proclamar a palavra de Deus. Existiam crenças populares que Moisés ainda estava vivo. Tudo isso entre o povo judeu. E eu preciso te lembrar uma coisa: Pedro, Tiago, João eram o quê? Brasileiros? Eles eram judeus. Eles cresceram ouvindo sobre todas as histórias, todos os milagres, todas as curas, todas as maravilhas que Deus fez através desses dois homens. Se você perguntasse para qualquer judeu da época quem eles deveriam obedecer, com toda certeza eles iriam falar Moisés e Elias. Porém, Pedro, ele busca respostas em quem? Cristo. A voz do Pai diz que eles deveriam ouvir a quem? Cristo. Isso demonstra que Cristo, Jesus, ele é maior que Moisés, ele é maior que Elias. Sabe por quê? Porque tudo que Moisés e Elias fizeram, eles fizeram por causa que Deus agiu sobre eles e Jesus é Deus. Então, mesmo que se alguém pudesse apontar para Pedro e dizer: Pedro, você está doido? É Moisés que introduziu a lei para a gente, é Moisés que foi usado por Deus para tirar o nosso povo do Egito. Obedeça a ele. Pedro deveria obedecer a Cristo. E assim como Pedro, Tiago e João deveriam ouvir e obedecer a Cristo, nós precisamos fazer o mesmo. Porque em momentos de dificuldade, em momentos que nós não entendemos aquilo que Deus está fazendo, por que Ele está fazendo, ou o caminho que Ele escolheu fazer, em momentos de sofrimento, nós vamos entender que Deus está agindo. Nós vamos ouvir a voz do Pai dizendo: ouça-no, esse é meu filho amado, ouça-no. É somente em Cristo, e eu preciso enfatizar de novo, é somente em Cristo que nós podemos dar sentido às nossas dores, ao nosso sofrimento e ver que existe glória em meio a tudo aquilo que Deus escolheu para que nós passamos. Que existe um propósito em tudo aquilo que Deus está fazendo. Porque quando Lucas escreve que Jesus pregou sobre a sua morte e ressurreição, e quando ele disse que seus discípulos deveriam tomar a sua cruz, isso era loucura para os gentios e vergonha para os judeus. Ninguém em sã consciência da época poderia dizer que Deus iria tirar glória de um madeiro. Ninguém em sã consciência da época poderia dizer que Deus iria transformar o mundo por causa da cruz de Cristo. E ninguém que quisesse arrastar uma multidão como Jesus arrastou e arrasta ainda hoje, iria dizer para os seus discípulos: tome a sua cruz e siga-me. Meus amados irmãos, o Evangelho, a palavra de nosso Senhor Jesus Cristo, pode parecer loucura para aqueles que estão lá fora. Mas o Evangelho do nosso Senhor Jesus é poder de Deus para a salvação. Mesmo que ele fale sobre sofrimento, mesmo que ele fale sobre que existe glória em meio ao sofrimento, os valores do reino de Deus são maiores do que os valores do mundo. Mesmo que pareça loucura. Então, para nós concluirmos, porque o pastor Moisés precisa apresentar meu filho ainda, eu quero destacar novamente que haverá momentos que nós não vamos entender aquilo que Deus está fazendo. E isso é normal. Porém, em momentos que nós não entendemos aquilo que está acontecendo, mesmo que nós tenhamos ideias brilhantes, que nós possamos achar que nós mereçamos um prêmio Nobel da Paz, nós precisamos buscar respostas em Cristo. E ao buscarmos respostas em Cristo, nós precisamos ouvir aquilo que Ele tem a dizer para nós e obedecer, mesmo que nós não gostemos. Porque os planos de Deus, os caminhos de Deus são maiores que os nossos.